e são palavras que engrandecem a Deus. Quero ser um vaso de bênção. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Creio e observar tudo quanto o Senhor ordenar. Semana passada meditamos em Lucas capítulo 15, e uma música foi muito comentada nesses dias, talvez você viu, o Evangelho Fariseu. A minha mensagem não foi baseada nessa música, até porque eu não o conhecia, mas eu estava meditando exatamente nisso. No comecinho de Lucas 15, a gente vê pecadores e publicanos andando com Jesus e os fariseus questionando isso. E é interessante que hoje nós somos os filhos de Deus, imitadores de Jesus, e os pecadores não querem andar conosco. E a questão é, será que temos sido parecidos com Jesus ou parecido com os publicanos? Será que a nossa mensagem tem sido uma mensagem chata? Uma mensagem legalista? Uma mensagem sem esperança? Uma mensagem sem vida? Porque de fato os pecadores devem nos odiar, porque somos pregadores de arrependimento. Somos pessoas que falam, isso é errado, isso é contrário à palavra de Deus, mas apontamos para Cristo. E essa tem que ser a nossa oração como igreja, porque podemos adquirir muito conhecimento, mas se não tivermos amor, seremos como um sino que fica fazendo sons, badaladas, mas não provocam nada. E é interessante observar naquelas parábolas ali de Lucas 15, como Jesus está à procura do pecador perdido, com diligência, levantando uma lâmpada, como aquela mulher que estava procurando sua dracma e varrendo a sua casa com diligência, como aquele pastor que estava buscando aquela ovelha. Então, a diligência de Jesus e em busca do pecador. E essa semana, compartilhando e recebendo testemunhos, foi um dia muito gratificante para mim. Esperava mais, esperava dos meus contatos receber uns 60% de testemunhos de conversão. Recebi acho que em média uns 10 testemunhos. Eu mando mensagem para mais de 100 e recebi uns 10%, por aí. Mas os que eu recebi, algo ficou claro. Pessoas foram achadas sem buscar a Jesus. Pessoas receberam da água da vida sem pedir água. Pessoas pediram de beber sem ter sede do que realmente importava. Pessoas na sua religiosidade, pessoas com problemas, pessoas com entendimento da sua religião, que tinha algo esquisito ali e começou a questionar. Eu sou dessa religião, mas não está batendo com o que eu estou descobrindo na Bíblia, e então essa religião A não dava respostas. Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares, e várias pessoas decidiram então buscar a Deus por esses problemas, mas encontraram a Cristo. E isso é sinal de cuidado da igreja, porque muitas das vezes as pessoas não estão buscando Cristo, e a igreja não dá Cristo. A igreja dá a solução do problema através de Cristo. E isso é um perigo, porque pode fazer com que a gente se torne um religioso. Ontem, meu carro da empresa, que nunca deu problema, eu fui buscar o Moisés na casa de um amigo, e o carro, quando eu estava indo embora, não ligou. Eu falei, como assim? Esse carro é novo. 42 mil quilômetros rodados, já dirigi carro com 200 e tantos mil quilômetros, que nunca deu problema, e o carro simplesmente não ligava. E aí, acionando a empresa para resolver o problema, o carro não ligou, e aí chamamos um Uber para ir embora. Aí apareceu um Uber, meu celular tinha 1% de bateria, e na placa do Uber estava escrito Exu. Eu falei, ixi, esse carro aí, essa placa aí não está muito boa não. E aí o rapaz cancelou a viagem, e aí meu celular acabou a bateria, e aí uma moça falou, vou pedir meu pai para pedir o Uber para a gente. E eu falei, quer ver que esse Exu vai atender a ocorrência? Ele que cancelou. E aí o pai fiz o pedido do Uber, e chegou lá exatamente esse Voyage, Exu. E a hora que eu fui sentar no banco da frente, uma Bíblia de todo tamanho. Aí eu falei, pode deixar a Bíblia no banco da frente, eu vou atrás com os dois jovens.
E aí deixamos a Bíblia no banco da frente, eu fui atrás, e como ele tinha Bíblia, começamos a falar de Bíblia. E aí o nome do Moisés é chamativo, né? O nome bíblico, eu já usei o Moisés do lado para falar de Jesus para a menina que estava do lado. E aí a gente foi. E fomos falando, e a viagem chegando. E aí de repente a moça podia demorar mais, né? Dar umas voltas no quarteirão. E o que eu achei interessante, e dei graças a Deus por isso, é que hoje de manhã ela mandou uma mensagem contando um pouco da história dela. E ela falou que tinha desistido de Deus. Mas que depois daquela conversa, ela ia rever isso. Ela ia rever isso. Então eu falei, Deus, obrigado porque esse carro não funcionou. E eu falei com um rapaz que chama Sérgio também, falei, interceda. Nós conversamos depois, ele me deixou em casa, a gente conversou um pouco. Ele também é o servo de Deus. Me deu o telefone dele, eu falei, interceda. Deus está chamando. Tem pessoas que têm sede de Jesus, só que ela não está encontrando cristãos verdadeiros para dar Jesus. E a gente precisa dar Jesus. E não sei se tem te incomodado, mas eu sei que muito conhecimento sem amor, eu estou jogando fora meu conhecimento. Só que não. Temos aprendido que zelo tem que ter conhecimento, e conhecimento tem que ter zelo, mas eu também tenho entendido que conhecimento tem que ter amor. Porque o conhecimento de Deus é saber que Deus é amor, então a gente tem que amar o nosso próximo. A gente tem que amar o nosso próximo. Essa semana recebi, por coincidência, uma mensagem de alguém falando sobre a morte do seu tio, e eu falei, vou lá visitar a irmã que perdeu o irmão, e pensei, eu não tenho nem palavras, mas vou lá para dar um abraço. E acho que eu pude pregar o evangelho para essa pessoa como nunca tinha pregado antes, talvez um momento de sensibilidade. Mas é importante a gente meditar nisso. Que tipo de cristão eu tenho sido? Eu tenho sido boca de Deus? Eu tenho sido um instrumento de salvação? Eu tenho sido um proclamador do evangelho? A palavra de Deus está em meus lábios, meu coração está cheio de Deus. Eu tenho alegria nesse Deus, e como nos Salmos, e temos meditado no Salmo 119, a gente tem proclamado esse nosso Deus. Será que a sua denominação tem sido uma barreira para falar de Deus? O Evangelho é urgente e ele é prazeroso. Você tem duas coisas interessantes quando você vive e fala o Evangelho. Ou você vai encontrar um irmão e vai ter um assunto gostoso que é a palavra de Deus, ou você vai encontrar alguém com sede e vai dar Jesus. Você pode ser odiado, você pode ser criticado, mas você tem Jesus. Essa semana, da mesma maneira, encontrei com um rapaz que estava no celular e disse, a paz de Cristo para a pessoa do celular. Eu, ao mesmo tempo, disse para ele, a paz de Cristo. Aí ele olhou com aquela cara, encontrei um irmão. Então a gente estava na rua, ele olhou para mim, encontrei um irmão, me cumprimentou. Começamos a conversar de Bíblia, de Deus, aquela coisa toda. Eu falei, Deus, como a sua palavra é tão maravilhosa, que eu não percebi que esse rapaz tinha 6 dedos em cada mão. Porque a hora que eu fui despedir dele, ele, qual é o seu nome? Meu nome é Ney, 6 dedos. Aí ele me mostrou a mão. Cada mão dele tinha 6 dedos. E a gente conversando, ele gesticulando, e eu nem percebi. Se eu tivesse percebido, a minha esposa até falou, você ia ficar olhando para a mão dele. Eu falei, acho que eu ia, mas eu não percebi. Porque o Evangelho é tão gratificante. A palavra de Deus é tão maravilhosa quando a gente pode compartilhar e engrandecer o nosso Deus. Eu digo essas coisas e um tempo atrás eu pensava assim, Deus, os testemunhos, será que é alguma maneira de eu criar inveja no meu irmão? Uma boa inveja? Mas, na verdade, o cristão não é criado, chamado para criar inveja. Os nossos testemunhos não é para criar inveja. A experiência que o outro teve com Cristo não é para você invejar e falar, eu quero ter uma experiência como ele teve. Uma vez uma pessoa me disse que se Jesus aparecesse para ele, como apareceu para Saulo, ele ia crer. Ia trabalhar igual Paulo trabalhou. E ainda disse para Deus, olha, vou falar com Deus, ele não apareceu para mim igual apareceu para Paulo,
e ainda a gente vai ter argumentos para falar com Deus no dia do juízo. E uma das justificativas é: você não apareceu para mim como apareceu para Paulo. Mas quando Jesus está ali no seu Sermão do Monte, ele fala que a igreja é sal e luz. E a ideia do sal é o quê? Provocar sede. A gente diz que o sal é para dar tempero e para preservar. Enquanto eu meditava nessas coisas, eu falei, vou dar outra definição para sal: causar sede. É exatamente isso. Quando você come algo muito salgado, você quer água. Eu quero, não sei você. Mas se você come algo muito salgado, você me traz água. Ou apimentado. Mas vamos ficar no sal, que eu acho que também funciona. Então, nós como cristãos somos o sal do mundo. Nós somos aqueles que temos que provocar sede no outro. É interessante, eu meditei nisso também, que o papel do sal também é de matar a planta. E eu pesquisei isso no Google. O que eu achei interessante é que Jesus está sempre comparando o homem com uma árvore, com uma videira, com uma planta. Então ele fala quando nós somos sal, e quando você coloca sal numa planta, o sal faz uma coisa com a planta morre. Pelo menos segundo o Google. Diz lá, se você colocar sal na planta, o que acontece com a planta? Diz que a planta morre. Se você colocar sal na planta, então ela vai morrer. Então, se nós somos sal, o nosso objetivo é matar o próximo. Matar o próximo. A nossa pregação tem um propósito de matar o outro. Por isso que Jesus disse: como me odiaram, vão odiar vocês. Porque a palavra de Deus tem essa ideia mesmo, de você não querer mais ser quem você é. A palavra de Deus tem esse objetivo de você dizer: Deus quer algo assim, Deus é assim, eu não sou assim. Então o sal te faz querer algo que você não é, algo que você não tem. Então vamos, depois dessa introdução, abrir as nossas Bíblias em João capítulo 7. João 7:37. João 7:37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É interessante que a Bíblia diz, né? Jesus estava na festa. E a gente sabe que o primeiro milagre de Jesus foi numa festa. E naquela festa ele multiplicou o vinho. E diz que aquele vinho multiplicado foi um ótimo vinho. Que as pessoas responsáveis pela festa dizem: todo mundo serve o melhor vinho antes e depois o pior. Vocês aqui fizeram o contrário. Vocês deixaram o melhor vinho para o final. Então, se as pessoas têm conhecimento de Jesus, que ele transforma a água em vinho, e que esse vinho é o melhor que está tendo, e aí numa festa ele diz: quem tem sede? Oba, vinho. Vai ter vinho. Aquele vinho lá de Caná. Talvez alguns devem ter pensado: vinho. Se conhecemos a história de João capítulo 4, da mulher samaritana, aquele que tem sede, sede de quê? Sede de água. Uma água que, como diz Jesus para a samaritana, quem bebe nunca mais vai ter sede. Então você ter uma água que nunca mais vai te dar sede é algo maravilhoso. Nunca mais você precisar tomar desta água, porque sempre que eu tomo dela, eu volto a ter sede.
e a gente está sempre bebendo água. E a nossa sede de água vem quando a gente fica sem beber água. Então muitas pessoas podem ter sede de água e ir até Jesus para querer água. Então Jesus está perguntando, ou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E sede de quê? Sede de Deus. É dessa sede que Jesus está falando. Se alguém tem sede de Deus, venha a mim e beba. Não sei se você tem tido sede de vinho, sede de água, ou sede de tudo aquilo que lemos no começo do culto, que Salomão descreveu, que praticamente ele teve sede de tudo, usufruiu de tudo, e no final descobriu que tudo era vaidade. E assim somos nós, sempre com sede. Agostinho vai dizer uma frase interessante: fizeste no Senhor para ti, e o meu coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. O ser humano foi feito, como vai dizer alguns, para a eternidade. O ser humano foi feito com uma sede de Deus, de um descanso em Deus, mas nunca está satisfeito. Por isso nós somos criadores de ídolos. Como vai dizer um pregador, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, porque a gente está sempre buscando algo. E é interessante que sempre que a gente alcança esse algo, pode alegrar naquele momento, mas a gente já quer algo melhor. Aquilo que a gente alcançou, às vezes a gente deixa de lado e começa a buscar outro, e outra coisa, e outra situação, outra satisfação. Estamos sempre buscando e buscando, porque a gente nunca está satisfeito. A gente está sempre buscando e buscando e buscando. É uma sede que nunca termina, uma sede que só vai ter fim quando encontrarmos Jesus Cristo. Sede de Deus. É por isso que nós precisamos ir até Cristo, porque só Ele pode saciar essa sede. O interessante é que como alguém vai atrás de algo que nunca bebeu. Nós bebemos água desde pequeno, nossos pais, quando somos ainda criança, depois que a gente está largando o leite materno, já começa a introduzir alimentos e introduzir a água, a gente começa a tomar água e a gente vai bebendo água e a gente sabe que quando está faltando água, a gente fica com sede e quer água. Mas quando se trata das coisas de Deus, como é que eu vou ter sede por algo que eu nunca bebi? Como eu posso ter sede de ter todos os meus pecados perdoados, se eu nem ao menos sei o que é isso? Como é que eu posso pedir a Deus algo para me dar de beber, se eu não sei o que é? É se alguém provocar essa sede em você. Se a igreja fizer esse papel, se a igreja de fato for sal, e se a igreja mostrar para o mundo, olha, eu encontrei o pão da vida, eu encontrei um rio de água viva. Então assim teremos sede de algo que não bebemos. E essa sede é de Deus. Há uma ideia de que Jesus soluciona problemas, que Ele dá bênçãos, que Ele resolve problemas de casamento. Só falta dizer que Ele traz amado em 3 dias. E por aí vai. E então é um ser humano com sede de várias coisas. E um pregador diz, venha para Jesus que os seus problemas acabaram. Eu sempre me lembro, quem é mais antigo, das organizações Tabajara. Seus problemas acabaram. Seu Cleison. E a ideia é que há uma solução para tudo. Então, para tudo tem uma solução, Jesus. E de fato Ele é a solução. Mas Ele não é o meio para solucionar os problemas. Ele é o meio para resolver seu único problema, que é a ausência dele na sua vida, que você nem sabe que tem. Porque nós crescemos num país denominado cristão, e se você conversar com a maioria dos cristãos, que se dizem cristãos, eles se acham filhos de Deus. E por quê? Coisas boas acontecem em suas vidas.
não há sede de Deus, se eu tenho Deus. E isso é interessante quando pensamos em testemunhos, porque quase sempre quem acha Jesus não estava buscando Jesus, estava buscando algo para saciar a sede. Ou vem pela dor, ou vem pelo amor, mas nunca vem porque eu quero o perdão dos meus pecados. Eu venho porque eu quero Deus na minha vida, eu quero me reconciliar com Deus, porque nós não nascemos e nem sabemos que nascemos por natureza em rebelião contra Deus, em inimizade contra Deus. Nós não sabemos que jogamos do lado do diabo, porque fazemos a vontade dele, somos contrários à palavra de Deus, mas isso não nos importa. Se coisas boas acontecem em minha vida, Deus está comigo. Se Deus me deu a saúde essa manhã, Ele está comigo, senão eu acordava doente. Não, se você acordou doente, se você tem Deus, você tem tudo. Se você não tem o que comer, mas se tem Deus, você tem tudo. Quem tem Deus, tem tudo. E eu sei disso porque Jesus diz a história do rico e de Lázaro. E Lázaro não tinha nada. Lázaro tinha cachorro lambendo as suas feridas. Mas o fim dele foi maravilhoso. Tem um salmo que diz que um crente entrou no templo e questionou a Deus: Deus, por que os ímpios têm tanta prosperidade, tanta felicidade? Então Deus me mostrou o fim deles. Há um tempo atrás, não sei você, mas eu já fiz muito isso. Vinha aquele cara naquela Ferrari, eu pensava, pelo menos eu vou para o céu. Ele não vai, deixa ele aproveitar a Ferrari dele. Ô inveja. Queria ter a Ferrari e ir para o céu. E hoje em dia é possível, né, segundo alguns, ter as duas coisas. Mas o interessante é, quem encontra Deus, encontra tudo. Quem vai até Jesus, sacia sua sede do que é mais necessário, do que é mais urgente. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Uma das coisas mais tristes é ouvir alguém dizendo que desviou do Evangelho. Aí eu digo uma coisa: se você bebeu da água da vida, você vai voltar. A palavra vai vir até você, você vai se arrepender, vai crer e vai voltar. Se você nunca bebeu e apenas conheceu uma religião, talvez você nunca volte. Mas há esperança. A esperança é que talvez você que nunca conheceu, conheça, beba, experimente. Porque, irmãos, não tem como depois de conhecer a Cristo deixar. Você pode entrar no pecado. Você pode se distanciar. Esses dias um testemunho de alguém, desses que me mandaram. Ele me disse: Tiago, eu me converti cedo, batizei cedo. Mas Deus fez comigo igual um papagaio. Deu corda, papagaio pipa, deu corda. Fui preso 3 vezes. Fui muito longe de Deus. E Ele foi dando corda. Mas teve um dia, Tiago, que Ele pegou essa corda, puxou o papagaio e colocou perto dele de novo. E ele me disse com alegria: hoje eu estou colado em Deus. Ele puxou a linha de volta. Como é bom ouvir testemunhos e compartilhar o nosso testemunho. E esse foi um dos que eu recebi, de uma pessoa que teve a certeza que a pipa foi muito longe, mas hoje ele estava alegre. Deus puxou a linha e me colocou perto dele de novo. Então, Jesus garante que Ele não vai perder ninguém que bebeu da água da vida. Não sei se é o seu caso, mas o chamado é: arrependa-se. Por que acontece? Nós bebemos da água da vida, porém nós ainda estamos na carne. E o inimigo de nossas almas quer nos peneirar. Está como um leão ao nosso derredor querendo nos tragar. Situações na igreja. Um irmão fala uma coisa que você, na sua mente não teve nada a ver. Na mente do irmão, confusão. Aí acontece a situação com outro irmão e com outro irmão. E aí você já fala: não quero saber mais de igreja. E vai acontecendo situações. E eu digo para todo mundo: não deixe de congregar. Como outro dia disse um pastor: pecando, venha na igreja.
Porque é melhor alguém que está pecando dentro da igreja do que fora. É claro que se você estiver vivendo na prática do pecado, a igreja tem que te desligar. Porque, querendo ou não, as pessoas estão vendo alguém que diz que é daquela igreja e está naquela vida errada. E aí traz, essa igreja aqui aceita todo mundo, né? Essa igreja aqui pode ter todo mundo de todo jeito. Isso escandaliza a igreja, e inclusive nós sabemos que se no meio da igreja tem pessoas vivendo na prática do pecado, como a gente vê ali em Israel, um povo estava em guerra, porque um escondeu ídolos, perderam a guerra. Então a igreja tem sim que disciplinar, como vai ter lá em Coríntios. Paulo fala, olha, corta fora, entrega a Satanás. Mas entretanto, o que a Bíblia nos orienta? Trata este como gentil. O que é tratar alguém como gentil? É estar indo atrás, é estar chamando, vão para a igreja, vão no culto hoje comigo. É difícil quando você já fez parte do corpo de Cristo e você caiu e tem que voltar. É difícil. Porque esse local aqui devia ser um lugar de misericórdia e graça. Mas a gente pensa, é lá que vão me tacar pedras. Como diz Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, evangelizando uma mulher que tinha se perdido na vida, tinha se prostituído, e já de idade avançada, ela não dá mais conta daquele trabalho, né? Já de idade avançada, o lucro diminuiu, ela pega uma das suas filhas e coloca para prostituir. E de fato, uma situação terrível, triste, desesperadora. E ele então vai conversar com essa mulher e convida para a igreja. E ela fala, não posso. Porque se eu for lá, eles vão me apedrejar. Se eu for lá, eles não vão me amar. Se eu for lá, eu vou ser perseguida. Se eu for lá, eu vou ser odiada. E aí ele fala, igreja devia ser um lugar de graça. Devia ser um lugar onde essa pecadora pode encontrar uma esperança, Jesus Cristo. Onde essa pecadora pode encontrar perdão. É claro que a gente vai dizer para ela, olha, é errado, é pecado, você precisa sair dessa vida. Entretanto, estamos aqui com você, orando por você. Jesus Cristo, mesmo você nessa situação, Ele te ama, Ele tem água da vida para te dar. Ele não te aceita como está e não vai te deixar como você está, porque Ele tem uma solução para isso, para não nos deixar como estamos, que é Jesus Cristo. Mas essa pessoa precisa entender que aqui ela vai ter amor. E amor não é aceitar como é. Amor é fazer com que o outro seja como você é. Deus é santo. Fez-se carne. Habitou entre nós. Para que nós fôssemos como Deus. Não para que nós entrássemos no céu como nós somos. Deus é santo. E Ele quer gente santa com Ele no céu. Então Ele providenciou a maneira de pecadores se tornarem santos. Então nós, como igreja, sabemos que Deus é santo. E queremos então que você, pecador, se torne santo. Então para isso você não pode continuar como está. Mas a gente vai te auxiliar nesta caminhada como igreja, pela graça de Deus. É por isso que o papel da igreja é ensinar a obedecer. Mas você pergunta, quem na igreja está obedecendo? Quem na igreja está amando? Então saiba, quem está na igreja está em obras. David Brainer vai dizer, todos nós somos demônios e só não agimos como tal pela graça de Deus. Esse crente aí do seu lado, ele é muito ruim. É crente, está aí do seu lado. Ele é muito ruim. Sabe por que ele não é ruim? Pela graça de Deus, pelo agir de Deus na vida dele. Se Deus soltar a corda dessa pipa que está do seu lado aí, irmão, não queira estar perto dele. Não queira estar perto de mim. Então precisamos vigiar e falar, Deus, não solta a minha corda. Então o que Jesus disse? Aquele que tem sede, venha e beba. E aquele que beber de mim, não terá mais sede. O que ele está dizendo? Que então agora acabou.
Eu aceitei a Jesus, meu nome está escrito no livro da vida e está tudo resolvido. Não. Está dizendo que agora você vai ter um hábito de beber água de 3 em 3 horas. Ou de 2 em 2 horas. Eu não sei qual é o hábito correto de se beber água para você não ter mais sede. Mas se você tiver o costume de hora em hora tomar um copo de água, de andar com a garrafinha do seu lado de água, você nunca mais terá sede desta água. Se você tiver a água ao seu alcance o tempo todo, você nunca mais terá sede. Do mesmo modo, se você se alimentar corretamente, coisas saudáveis, de hora em hora, de 2 em 2 horas, você nunca mais terá fome. É porque a fome em você parou de existir? É porque a sede parou de existir para você? Não, porque você está tendo acesso ao alimento e à bebida. Então Jesus está dizendo, aquele que vem a mim e crê, do seu interior agora tem um rio de água viva. Você agora tem acesso à água. Você agora tem acesso ao trono de Deus. Você agora tem a palavra de Deus. Você agora tem a oração. Você agora tem o Espírito Santo. Você está com sede porque você quer. Porque Jesus disse que quem vai até Ele jamais terá sede. E é por isso que como igreja nos reunimos aqui nesta noite. Para nos admoestar. Irmão, vigia. Toma água. Bebe de Cristo. Come da sua carne. Bebe do seu sangue. Não negligencie a sua alimentação, porque eu tenho certeza que hoje você se alimentou, e não foi nem necessário alguém te dizer que você tinha que comer. Hoje você fez questão de comer, como fará amanhã e fez ontem. E se levantarmos aqui um jejum de 3 dias, você vai pensar 2 vezes, jejum? Porque a gente faz questão de alimentar a carne, faz questão de trabalhar pela comida. Mas como vai dizer Jesus, não trabalhai pela comida que perece, mas trabalhai pela comida que subsiste para a vida eterna. Seu espírito está morrendo de fome da palavra de Deus, do pão da vida, de Jesus Cristo, e você nem sabe. Fome de quê? Sede de quê? Te digo, de Deus. E se você começar a se alimentar, se você começar a beber, você encontrará descanso para a tua alma. Você encontrará o seu tudo, não terá mais sede, não terá mais fome. Mas sabe algo que nenhum homem pode te dar? Esta água. Eu não posso te dar. Ninguém aqui pode. Mas nós podemos provocar sede. Então eu te convido, vai até Jesus. Essa moça que eu conversei ontem no áudio dela, ela me disse que estava sem esperança e que ela não merecia o perdão de Deus, ela não merecia o amor de Deus, ela não merecia nada de Deus. Eu falei, você está no ótimo ponto, porque hoje muitos se julgam merecedores e não querem, e outros se julgam que não merecem e ainda existem, como é o seu caso. Mas se você está nesse ponto de achar que não merece, eu quero te apresentar a graça de Deus, favor imerecido, e exatamente porque você não merece, a graça de Deus é que nos constrange. É quando exatamente nunca experimentamos. Sabe quando você nunca comeu algo? De repente você experimenta, de repente você come, e você fala, gente, o que é isso? Vou fazer uma propaganda agora. Sorveteria Coelhinho do Boulevard. O dia que eu comi aquele sorvete, eu falei, gente, é caro, mas que sorvete é esse? Perfeição em sorvete está aqui nessa sorveteria. Sempre que eu estou por lá de lá e tenho dinheiro sobrando, se possível, eu vou lá tomar um sorvete, porque vale a pena. Que sorvete é aquele? Em relação a Deus, quando você experimenta, você quer experimentar mais. Agora temos que tomar cuidado com as ciladas do inimigo de nossas almas.
porque é muita coisa para nos distrair. E olha, eu vou te dizer o que nos distrai. Não é o pecado. É o que não tem nada a ver, que enche o nosso coração de lixo. Como vai dizer Leonardo Ravenhill, se você se alimentar de Jesus, todo entretenimento não terá graça. Se você se alimentar de Jesus, todo o resto perderá a graça. Se você contemplar a Cristo na palavra e ler esse livro e o conhecer, tudo mais perde a graça. Como disse John Piper, na época que o Avatar estreou, e é um dos filmes mais vistos de todos os tempos, nessa época ele disse: Avatar é chato, isto aqui é legal. Perto disso aqui, Avatar não tem graça nenhuma. Porém, é algo que você vai ter que ir até Jesus. E só com Ele você vai descobrir a alegria que há nesse livro. Só com o Espírito Santo. Para finalizar, João 7, o versículo 39, o que é que Cristo está oferecendo? Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então este rio de água viva é Deus morando em você, é você se tornando o templo de Deus, é você apresentando agora o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você for até Ele, Ele vai te dar desta água, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. As experiências com Deus é só entre você e Deus. Eu posso te contar a minha, você pode me contar a sua, mas só o que você viveu com Deus, só você sabe. Eu posso dizer que é uma alegria assim, indizível. Eu posso dizer que 1 minuto, 1 segundo diante da sua santidade, você vai chorar por horas. Um dos testemunhos que recebi foi exatamente disso. Uma pessoa me disse que estava desesperada, e tão desesperada que procurou uma igreja A. Que eu não vou dar propaganda para ela, mas vocês podem imaginar. Ele não está mais lá. Mas ele disse que nesse dia ouviu a palavra de Deus. Mas naquele dia, ele viu a santidade de Deus. Naquele dia ele reconheceu a podridão dos seus pecados. Diz ele que ficou de 7 da manhã às 13 horas da tarde chorando e não conseguia parar. De como Deus mexeu com a vida dele. De como Deus impactou a vida dele. Ele falou que nunca mais foi o mesmo depois daquilo. A sua experiência com Deus, não sei se vai ser assim. Se vai ser algo extraordinário acontecendo, se vai ser como Paulo. Mas de duas coisas você vai ter convicção: que você é um pecador. Outra convicção você vai ter: todos os meus pecados estão perdoados. Todos os meus pecados estão perdoados. E como sal, a última sede que eu quero te provocar a ter é a esperança dos céus. Se você espera de Cristo apenas para esta vida, você é o mais miserável dos homens. Sabe qual é a grande esperança nossa? Não sei a sua. Morrer. Morrer fisicamente. Porque quando eu morrer fisicamente e esse corpo virar pó, eu vou ganhar um novinho em folha. E sabe o que esse corpo novo faz? E a Bíblia garante? É um corpo que não me deixa pecar mais. De todas as coisas que a gente pode experimentar de Deus aqui é o seu amor, que é revelado na cruz, e Ele prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, Ele mostra o seu amor para conosco. Ele mostra para a gente a sua justiça,
dizendo: olha, você não fez nada por merecer, mas o meu filho fez, e eu vou te imputar a minha justiça. Então ele mostra para nós a sua justiça. Ele revela em parte que ele é santo e nos convida a ser santo, e entramos num processo de santidade, mas a nossa esperança, a natureza lá fora geme, e a gente também está nessa expectativa: cadê o meu corpo incorruptível? Cadê aquele dia que eu nunca mais vou pecar? Aquele dia que eu vou estar naquele grande coral, dizendo: santo, santo, santo. Esses dias eu ouvi um louvor no rádio, em inglês, More Love, More Power, Will W. Smith. Enquanto eu ouvia aquele coral perfeito, aquelas vozes, eu falei: gente, eu vou ter que mandar um áudio para todos os meus contatos agora. Mas eu falei: não, vou fazer isso não, vou aproveitar o momento. Porque você ouvindo aquele coral maravilhoso, você fala: nossa, que coral belo. Mas aí você fala: um dia eu vou estar diante do grande regente. Um dia eu vou estar naquele perfeito coral. Eu vou estar naquela multidão de Apocalipse, dizendo: santo, santo, santo. Como diz aquela canção, vai valer a pena? Eles até mudaram a letra. Não, já valeu a pena. Já valeu a pena. É uma água que só quem bebe sabe. Se você não bebeu ainda, vá até Cristo. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. A água que Cristo oferece é Deus, é a reconciliação, é o fim da inimizade, ser reconciliado com Deus. Eu posso chorar, eu posso rir, eu posso aqui te emocionar talvez, mas seria só emoção. Mas eu quero te fazer um convite. Vá até Jesus e clame por Ele, e não desista, até que você tenha a alegria, a certeza, o privilégio de saber: todos os meus pecados estão perdoados. A religiosidade, ser um cristão da Igreja Batista, do Alto dos Pinheiros ou de qualquer outra denominação, não vai te dar isso. A certeza dos pecados perdoados, quando você for até Cristo, verdadeiramente, você vai ver o que é ter os perdões dos pecados. Um exemplo maravilhoso, que eu sempre cito, John Wesley, um religioso fantástico, leitor da palavra de Deus, entregador de cestas básicas, pregador de grandes igrejas, doador de roupas, fazia grandes ações sociais, de tal maneira que decidiu não casar e fazer missões no meio dos índios. Quem olha para ele, esse trabalha para Deus. Mas ele tinha uma coisa: ele não tinha certeza que se morresse agora estaria com Deus. Lá no seu coração, ele temia a morte. Lá no seu coração ele sabia: se eu morrer agora, não fiz o suficiente para ir para o céu. E nisso, George de Field, amigo dele, convertido, fala para ele: John, você precisa conhecer a Deus. O irmão dele, Charles Wesley, convertido, fala com ele: John, você não está entendendo o que a gente está falando. E um dia, ele desce numa capela, ouve uma pregação sobre Romanos, de Martinho Lutero. E ele diz: os meus pecados estão perdoados. Um dia, um batista citado por nós, Charles Haddon Spurgeon, fugindo da chuva, entra numa simples capela e um pregador simples de uma igreja de 12, 13 membros está ali pregando. Um texto de Isaías: olhe para o Senhor e seja salvo. Naquele dia, ele se olhou para Jesus, foi salvo. É conhecido hoje como o príncipe dos pregadores. Se você tiver o privilégio, ouça uma pregação de Charles Spurgeon, você vai ver que amor por Deus. A vida que Cristo oferece, só Ele pode te dar. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, as falhas de nós pecadores, humanos, ó Deus, que carecemos demais da Tua graça e da Tua ação, do Teu Espírito Santo neste momento.
Ó Deus, só o Senhor pode saciar essa sede que nenhum homem pode saciar. Como a tua palavra bem diz, ninguém pode se tornar filho de Deus pela vontade do homem, nem da carne, nem do sangue, somente pela tua vontade. Deus, assim como o Senhor fez com Lídia, abra o coração para entendimento. Através do teu Espírito Santo, gera o arrependimento verdadeiro, gera convicção de pecado, gera desejo de ti, ó Pai. Dá de experimentar desta água da vida, ó Deus. Essa água que sacia toda sede, que, como diz Agostinho, faz o nosso coração ter descanso e não andar mais inquieto. Ó Deus, e tem misericórdia de nós como igreja. Ajuda-nos a sermos sal e luz nesses dias. Coloca em nosso coração um amor pelo nosso próximo. Sabemos, ó Deus, que se de fato pararmos de amar o mundo, o amor do Pai vai estar em nós. Porque a tua palavra diz que aquele que ama o mundo não tem o amor do Pai. Aquele que é amigo do mundo é constituído inimigo de Deus. Ó Deus, aquele que busca ganhar a sua vida aqui está perdendo. Mas aquele que encontra a ti, encontra a vida eterna, que é te conhecer, ter intimidade contigo. Ó Deus, recebe essa adoração, recebe esse culto. Ó Deus, continua nos capacitando como igreja, para sempre colocar o Senhor no centro. Ó Deus, ilumina nossa mente para entendimento, através do Teu Espírito Santo. Ó Pai, que aqueles que estão longe do Teu caminho, aqueles que ainda não beberam desta água, aqueles que têm dúvidas, ó Pai, tem misericórdia, continua os conduzindo ao lugar de pregação. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é como aquele pastor atrás da ovelha perdida, é como aquela mulher diligente procurando a dracma perdida, e é aquele pai que recebe aquele filho que estava morto e agora está vivo. Deus, faça a obra que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Amém. Vamos finalizar com a oração silenciosa. Vá até Jesus, peça água. Domingo que vem pela manhã teremos ceia e um café da manhã especial pelo Dia das Mulheres. Mas acima de tudo, beba desta água. Não tenha paz até saciar esta sede. Com oração silenciosa, terminamos este culto que não termina.